Maná, maná. Maná, maná. Vamos então aprender como desenhar uma tabela verdade simplificada de uma sentença onde nos mostra várias proposições, vários conectivos e vários parênteses. Nós vamos ver qual a ordem para ser desenhado, passo a passo, e no final nós iremos fazer a tabela verdade exatamente de toda essa expressão. A primeira etapa para a tabela verdade simplificada é desenhar as colunas na expressão. As colunas servem para separar as proposições dos conectivos. A segunda etapa da tabela verdade simplificada é nós calcularmos o número de linhas que iremos usar para cada expressão. E o número de linhas está diretamente relacionado com a quantidade de valores lógicos que nós temos, que no caso são eles o verdadeiro ou falso. Assim sendo, são dois valores lógicos. Nós vamos pegar este 2 e vamos elevar a um número. Este número está relacionado à quantidade de proposições simples que iremos trabalhar por expressão. Então, dependendo da quantidade de proposições, é o número que nós vamos colocar no expoente. Para este exemplo que nós temos, estamos trabalhando apenas com duas proposições, as proposições P e Q. Temos duas proposições e é ela que nós colocaremos lá no expoente. Assim ficando 2 elevado a 2, o que dá um total de 4 linhas para este exemplo. Na terceira etapa, começaremos preenchendo a tabela verdade com os valores lógicos. E as primeiras colunas que iremos preencher serão as colunas das proposições. E elas estão diretamente ligadas com o número de linhas e a quantidade de valores lógicos que temos para preencher. Então, para este exemplo, nós possuímos 4 linhas e os valores lógicos são 2, sendo eles a verdade e a falsidade. Então, nós iremos analisar quantas proposições nós temos para preencher. Neste caso, nós temos apenas duas, a proposição P e a Q, e iremos eleger uma para ser a nossa primeira proposição. Eu vou escolher a proposição P para ser a primeira proposição a ser preenchida na tabela. Então, para sabermos como iremos distribuir os valores lógicos na coluna da proposição P, nós iremos fazer o número de linhas, que são 4, dividido pela quantidade de valores lógicos que temos, que são 2, a verdade e a falsidade. E 4 divididos por 2 vai dar 2. Este 2 significa que iremos preencher os valores lógicos verdade e falsidade 2 a 2, ou seja, 2 verdades e 2 falsidades nas colunas que contêm a proposição P. Então, em todas as colunas que temos a proposição P, colocaremos 2 verdades e 2 falsidades. Após o preenchimento da proposição P, vamos para a outra proposição, que é a proposição Q. Para preenchermos a proposição Q, nós iremos pegar o valor que encontramos para a proposição P, que foi 2, e iremos dividir pela quantidade de valores lógicos que temos, que também é 2. Neste caso, resultando em 1. Este 1 significa que iremos preencher as colunas que contêm a proposição Q 1 a 1, ou seja, uma verdade e uma falsidade até completar toda a coluna da proposição Q. Então, na tabela, colocaremos uma verdade, uma falsidade, uma verdade, uma falsidade. E após encontrarmos a proposição que será preenchida 1 a 1, nós encerramos o preenchimento das colunas das proposições. Sendo assim, demarcamos em todas as colunas que nós preenchemos o número 1 para identificar que este foi o primeiro procedimento de preenchimento da nossa tabela. Agora começaremos a trabalhar com as colunas das operações. Então, a quarta etapa será analisar a ordem das colunas. E as primeiras colunas que iremos preencher serão aquelas que estiverem dentro dos parênteses internos. Entendam como parênteses internos aqueles parênteses que estão dentro de outros parênteses. Então, para o nosso exemplo, nós temos estes 2 parênteses internos em vermelho e as 2 colunas dentro deles que seriam preenchidas nesta etapa seriam estas 2 colunas, a coluna da disjunção e a da negação. Após preenchermos as colunas dentro dos parênteses internos, iremos preencher as colunas que estiverem dentro dos parênteses externos. E entendam como parênteses externos aqueles parênteses que não estão dentro de outros. Então, para o nosso caso, os nossos parênteses externos são os que estão em rosa. E dentro deles, nós teríamos apenas uma coluna a qual não teria sido preenchida ainda, que seria a coluna da bicondicional. E essa seria então a coluna que iríamos preencher na sequência. Após terminarmos as colunas dos parênteses internos e dos externos, nós iremos fazer as colunas que estiverem fora dos parênteses. E as colunas que nós temos no nosso exemplo fora dos parênteses são essas duas.
E a única coluna de operação que nós temos neste caso seria a coluna da condicional. Então ela que seria preenchida por último neste nosso exemplo. Após definirmos a ordem das colunas a serem preenchidas, nós iremos ver então a ordem das operações que iremos trabalhar. Ou seja, aquelas operações que têm prioridade na hora de ser executada a operação. Então, a primeira operação que nós levaremos em consideração será a operação da negação. Ela é que tem a prioridade número 1. Logo em seguida, serão as operações de conjunção, disjunção e disjunção exclusiva. Elas terão prioridade número 2. Logo após, será a operação da condicional. E por último, teremos a operação da bicondicional. Então, fazendo uma análise das etapas de preenchimento e das operações, nós vamos ter da seguinte maneira. Na primeira etapa, que é a que está em vermelho, ela possui duas operações envolvidas. Seriam elas a operação da negação e a operação da disjunção. Como vimos, a operação da negação ela tem prioridade número 1. Sendo assim, ela será a nossa primeira coluna a ser preenchida. Logo após, nós teremos então, envolvido na primeira etapa, a operação da disjunção, que está classificada como prioridade número 2. Então ela será a nossa segunda coluna a ser preenchida. Logo após terminarmos a etapa número 1 de preenchimento, vamos para a etapa número 2, que é a que está em rosa. E a etapa número 2 tem apenas envolvido uma operação, que é a operação da bicondicional. Como só possuímos uma operação envolvida na etapa número 2, ela será a terceira coluna que iremos preencher. E por último, na terceira etapa de preenchimento, nesta etapa, apenas uma operação novamente está envolvida, que é a operação da condicional. Sendo assim, esta operação a quarta e última coluna que iríamos preencher para este exemplo. E após analisarmos a ordem de prioridade das operações, agora nós vamos trabalhar propriamente dito com elas. Então, para o preenchimento de operações, nós temos dois tipos. Temos as operações que trabalham com uma coluna e operações que trabalham com duas colunas. A operação que trabalha com uma coluna é a operação da negação. As demais trabalham sempre com duas colunas de valores lógicos. Então, para trabalharmos com a negação, nós sempre iremos observar a coluna que está à direita do nosso conectivo. Então, a coluna que estiver à direita da negação será a coluna de valores lógicos que ela irá trabalhar. Além da coluna estar à direita, nós também temos que observar qual delas possui o maior número e dentre todas que já foram preenchidas, aquelas que vierem antes de uma coluna vazia. Se nós encontrarmos uma coluna que não foi preenchida ainda no caminho da nossa observação, nós paramos e fazemos a análise somente com as colunas que já foram preenchidas. E o que seria este maior número? Este maior número nada mais é do que estes números que a gente coloca embaixo da nossa tabela para identificar o procedimento de preenchimento que viemos realizando. Então, a coluna que possuir o maior deles é a coluna que a negação irá trabalhar, com os valores que estiverem nela. As demais operações, nós iremos fazer o mesmo procedimento, porém olhando para duas colunas. Uma coluna que estiver à esquerda do nosso conectivo, seguindo as mesmas regras, aquela que tiver o maior número e que vier antes de encontrarmos uma coluna vazia, e depois iremos olhar uma coluna à direita do nosso conectivo, também escolhendo a coluna que tiver o maior número e antes de encontrarmos uma coluna que ainda não foi preenchida. Então, começando a preencher as nossas operações, como já havíamos definido, lá na parte superior da nossa tabela, nós temos a primeira etapa que está em vermelho, e a operação que tem prioridade é a da negação. Então é ela que iremos trabalhar por primeiro. Seguindo a regra de como trabalhar com essa operação, nós iremos observar uma coluna que está à sua direita e que possui o maior número, antes de encontrarmos uma coluna vazia. À direita da nossa negação na tabela, nós possuímos apenas uma coluna, que é a coluna da proposição P, que lá embaixo possui o número 1, mas é a única coluna que nós temos. Então, é com os valores lógicos desta coluna que a negação irá trabalhar. Então, na primeira linha da negação, ela irá negar o valor lógico da primeira linha da proposição P, que é uma verdade. E a negação de uma verdade é uma falsidade. Indo para a segunda linha, para a proposição P nós temos uma verdade e a negação desta verdade será uma falsidade. Então colocaremos a falsidade na segunda linha da negação. Na terceira linha nós temos uma falsidade na proposição P e a negação desta falsidade será uma verdade. E na quarta linha nós também temos uma falsidade e a negação desta falsidade será uma verdade. Este foi o nosso segundo procedimento de preenchimento, então marcamos o número 2 embaixo desta coluna. Terminando o preenchimento da coluna da negação, nós vamos para a segunda coluna da primeira etapa, que é a etapa em vermelho, que é a coluna da nossa disjunção.
A disjunção é a operação que trabalha com duas colunas. Então vamos olhar à esquerda, as colunas que estão à esquerda da nossa disjunção. Nós temos a coluna Q e a coluna da bicondicional, porém, se reparar, a coluna da bicondicional não foi preenchida. Então nós paramos de observar as colunas e ficamos somente com aquelas que já foram preenchidas até aqui. E que é somente uma, que é a coluna da proposição Q, que possui o número 1. Então nós iremos trabalhar com esta coluna e vamos observar agora a direita do nosso conectivo de disjunção. Nós temos duas colunas, a coluna da negação e a coluna da proposição P. Dentre elas, na parte de baixo, a coluna da negação tem o número 2 e a da proposição P o número 1. Então nós temos que pegar aquela que tem o maior número. Neste caso é a coluna da negação, que possui o número 2. Então para fazermos a operação da disjunção, nós vamos trabalhar com os valores lógicos da coluna da proposição Q e os valores lógicos da coluna da negação. Então na primeira linha, nós temos a disjunção de uma verdade com uma falsidade, e isso vai dar uma verdade. Na segunda linha, nós vamos ter a disjunção de uma falsidade com outra falsidade, e isso dará uma falsidade. Na terceira linha, nós teremos a disjunção de uma verdade com outra verdade, e isso dará uma verdade. E na quarta linha, nós teremos a disjunção de uma falsidade com uma verdade, que isso resulta em uma verdade. Este foi o terceiro procedimento de preenchimento, então marcamos o número 3 embaixo da coluna da disjunção. Acabando a primeira etapa, nós vamos para a segunda etapa, na parte superior da nossa tabela, que é a que está em rosa. Ela possui apenas um conectivo, uma operação a ser realizada, que é a da bicondicional. Então, é esta que iremos preencher agora. A bicondicional também trabalha com duas colunas, então temos que olhar à esquerda dela. À esquerda nós temos a coluna da proposição Q, que já foi preenchida. Logo em seguida temos a coluna da condicional, que não foi preenchida ainda. Então nós paramos por aqui e ficamos apenas com a coluna da proposição Q, que possui o número 1, e iremos trabalhar com ela. Olhando para a direita da bicondicional, nós vamos ter 4 colunas. A coluna da proposição Q, da disjunção, da negação e da proposição P. E olhando na parte de baixo, a coluna da proposição Q possui o número 1, a da disjunção possui o número 3, a da negação possui o número 2 e a da proposição P possui o número 1. A que tem o maior número é a coluna da disjunção. Então, para a bicondicional, sendo esta o nosso quarto procedimento de preenchimento, ele irá trabalhar com os valores lógicos da coluna da proposição Q à sua esquerda, com os valores lógicos da coluna da disjunção que está à sua direita. Então, na primeira linha, nós temos a bicondicional de uma verdade, que está na proposição Q, e lá na coluna da disjunção, nós temos outra verdade. Iremos trabalhar com esses dois valores. A bicondicional de uma verdade com uma verdade será uma verdade. Na segunda linha, nós temos a bicondicional de uma falsidade com outra falsidade, que isso dará uma verdade. Na terceira linha, nós teremos a bicondicional de uma verdade com outra verdade, que dará uma verdade. E na quarta linha, teremos a bicondicional de uma falsidade com uma verdade, que isso dará uma falsidade. Assim encerramos a etapa 2, vamos para a etapa 3, que também possuímos apenas um conectivo e uma operação a ser realizada, que é a operação da condicional. A operação da condicional trabalha com duas colunas. À esquerda da nossa condicional temos apenas uma coluna, que é a coluna da proposição P, que tem o número 1. E à direita nós temos agora 6 colunas. Dentre as 6 colunas, a coluna que tem o maior número é a da bicondicional que acabamos de preencher. Ela possui o número 4. Então, a operação da condicional irá trabalhar com os valores lógicos da coluna da proposição P e os valores lógicos da coluna da bicondicional. Então, a condicional, na primeira linha, de uma verdade da coluna da P com uma verdade da coluna da bicondicional, a condicional de duas verdades dará uma verdade. Na segunda linha, nós temos a condicional de uma verdade com uma verdade, também dará uma verdade. Na terceira linha, nós temos a condicional de uma falsidade com uma verdade, isso dará uma verdade. E na quarta linha, uma condicional de uma falsidade com outra falsidade, e isto dará uma verdade. Este foi o nosso quinto procedimento de preenchimento. Como a coluna da condicional é a que possui o maior número de todas as colunas, ela é que detém os valores lógicos resposta para toda a nossa operação. Então este seria o passo a passo para desenhar uma tabela verdade simplificada. Primeiro, fazemos as colunas para separar os conectivos das proposições. Depois nós calculamos o número de linhas que iremos usar dependendo de quantas proposições simples iremos trabalhar. Por terceiro, nós analisamos a sequência de verdades e falsidades que iremos colocar nas colunas das proposições. Por quarto, nós vamos olhar os parênteses e definir assim as etapas a ser preenchida cada coluna.
Por quinto, nós iremos olhar a ordem das operações dentro de cada etapa. E por último, nós iremos preencher assim todas as operações e terminando a tabela. Então, como foi mencionado no começo do vídeo, faremos a tabela dessa expressão seguindo o passo a passo. Primeiro, faremos as colunas para separarmos as proposições dos conectivos. Por segundo, temos que calcular a quantidade de linhas. Como estamos trabalhando apenas com 5 proposições diferentes, a proposição P, Q, R, S, T, então nós fazemos 2 elevado a 5, o que vai dar um total de 32 linhas. Após calcularmos o número de linhas, então nós vamos começar preenchendo agora a coluna das proposições. Vamos começar pela proposição P, a qual teremos que calcular a sequência de verdades e falsidades que colocaremos nela. Para fazermos este cálculo, a gente pega o número de linhas e divide por 2, o que vai dar um total de 16, ou seja, 16 verdades e 16 falsidades colocadas em sequência. As duas colunas que possuem a proposição P são estas duas, e nelas então colocaremos 16 verdades e 16 falsidades. Fazendo agora a proposição Q, nós iremos pegar o valor encontrado na proposição P e iremos dividir por 2. 16 divididos por 2 dará 8, então colocaremos 8 verdades e 8 falsidades na coluna que contém a proposição Q. No nosso exemplo, nós só temos uma coluna que contém esta proposição, então nela colocaremos 8 verdades, 8 falsidades, 8 verdades e 8 falsidades até completarmos tudo. Fazendo a proposição R, nós iremos pegar o valor de Q e dividir por 2. O 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, completaremos as colunas que contêm a proposição R, que são estas duas, 4 a 4. Ou seja, 4 verdades e 4 falsidades, até completarmos toda a coluna. 4 verdades, 4 falsidades. Para a proposição S, pegando o resultado de R, dividindo por 2, vamos encontrar 2, que iremos preencher as duas colunas que possuem a proposição S, sendo estas preenchendo com verdade e falsidade 2 a 2, até completarmos toda a coluna do S. E para a nossa última proposição, a proposição T, pegando o valor encontrado da proposição anterior, que foi a S, dividindo por 2, nós teremos 2 divididos por 2, que vai dar 1, ou seja, iremos completar a coluna da proposição T 1 a 1, até acabar com toda a coluna da proposição T. E logo após encontrarmos a proposição que leva 1 a 1, finalizamos colocando o número 1 embaixo de todas as colunas que acabamos de preencher. Então, após preenchermos as colunas das proposições, nós vamos fazer agora a análise da ordem das colunas que serão preenchidas. Então, observando toda a nossa expressão, a primeira etapa que devemos preencher são os parênteses internos. E nessa expressão nós temos 2 parênteses internos, este primeiro e o segundo. Ambos estão dentro de outro parênteses, por isso são os parênteses internos. E dentro deles, nós vamos encontrar 4 operações, ou 4 conectivos, sendo o primeiro a condicional, depois nós vamos ter a disjunção e uma negação, e lá no último nós teremos uma disjunção. Após termos terminado os parênteses internos, nós vamos para a segunda etapa, que são os parênteses externos. E os parênteses externos são aqueles que não estão dentro de outros parênteses. Então nós temos 2. Nós temos este primeiro, que está sozinho, e temos o segundo parênteses externo, que é o que está englobando os primeiros parênteses que nós vimos. Dentro dos parênteses externos, nós vamos ter também 4 operações. Nós vamos ter a primeira, a conjunção, depois teremos uma negação, uma bicondicional e uma condicional. E a terceira etapa e última será tudo aquilo que estiver fora dos parênteses, ou seja, nós só vamos ter esta coluna, que é a coluna da bicondicional, sendo esta então a única operação da terceira etapa. Após termos realizado o quarto passo, nós vamos para o quinto, que é nós numerarmos a ordem das operações que serão preenchidas na nossa tabela. Então, começando pelas operações que estão dentro da primeira etapa, que é o que está em vermelho, nós sabemos que quem tem a prioridade número 1 é a negação. Então, ela será a primeira coluna a ser preenchida nesta etapa. Depois da negação, nós vamos ter então a disjunção, que vem logo antes desta negação, e depois a outra disjunção que está lá no final. E quem tem a prioridade número 3 é a condicional, que é a última operação que nós temos na primeira etapa. Agora, indo para a segunda etapa, nós vamos ter como prioridade número 1 a negação, e nós temos ela ali no nosso segundo parênteses. Então ela será a primeira coluna a ser preenchida na segunda etapa. Depois nós temos a conjunção no começo, que tem prioridade número 2. Depois nós vamos ter a condicional com prioridade número 3 lá no final. E quem tem sempre a última prioridade é a bicondicional, ela será preenchida por último na segunda etapa. E na terceira etapa nós só temos uma operação, que é a bicondicional, então ela será a única operação preenchida na terceira etapa. Após então definirmos a ordem das colunas e a ordem das operações,
vamos então preencher a coluna de cada conectivo. Então, seguindo as etapas pré-definidas, vamos começar pela primeira, que é a que está em vermelho, dos parênteses internos. E dentre a primeira etapa, a operação, como vimos, que tem a prioridade número 1, é a operação da negação. Vamos começar preenchendo a coluna deste conectivo. A negação, então, como vimos, trabalha com uma coluna de valores lógicos. E essa coluna, então, temos que olhar à direita do nosso conectivo e procurar a coluna que contenha o maior número antes de encontrarmos uma coluna vazia. Então, se olharmos à direita da negação, nós veremos que temos a coluna da proposição P, já preenchida, que leva o número 1 lá na base. E logo após temos a coluna da bicondicional, que ela se encontra vazia. Então, a gente para aqui e não nos interessa mais as próximas colunas, inclusive a da bicondicional. E vamos nos manter apenas nas colunas que já observamos até aqui. Como só vimos uma coluna, que é a da proposição P, que leva o número 1 na base, é com esses valores lógicos que o nosso conectivo de negação irá trabalhar. Então, fazendo linha por linha, a primeira linha desta operação, onde a proposição P é uma verdade, a negação de uma verdade, ela é uma falsidade. Na segunda linha, a proposição P também é uma verdade, e a negação de uma verdade também é uma falsidade. E nós vamos manter isso até terminarmos todas as verdades da proposição P. Na 17ª linha, a proposição P é uma falsidade, ou seja, a negação de uma falsidade é uma verdade. Na 18ª linha, a mesma coisa, a proposição P é uma falsidade e a negação de uma falsidade é uma verdade. E isso até completarmos todas as linhas da proposição. Como as proposições levam o número 1 lá embaixo da tabela, nós vamos seguir então a sequência e para o preenchimento desta operação que fizemos agora, vamos colocar o número 2 lá na base. Após preenchermos a coluna da negação, vamos então preencher agora a segunda operação da nossa primeira etapa, que é a coluna da disjunção. A operação da disjunção, ela trabalha com duas colunas de valores lógicos, uma à sua esquerda e uma coluna que estiver à direita dela. Vamos então olhar primeiro para as colunas que estiver à sua esquerda. Vamos procurar uma coluna que tenha o maior número na base antes de encontrarmos uma coluna vazia. Então, se olharmos à esquerda da disjunção, vamos observar a coluna da proposição S, que já foi preenchida, e em seguida temos a coluna da condicional, que é uma coluna que está em branco. Então, a gente para quando a gente encontra uma coluna vazia. Não nos interessa mais as próximas colunas e vamos então ficar apenas com as colunas já preenchidas até aqui. E a única coluna que nós observamos à esquerda da disjunção até agora foi a coluna da proposição S. Então nós vamos usar os valores lógicos desta coluna. Agora, olhando para a direita da disjunção, nós vamos ver a coluna dos valores lógicos da negação, a coluna dos valores lógicos da proposição P e logo depois a coluna da bicondicional, que não foi preenchida. Uma coluna vazia, a gente para e vamos ficar apenas com a análise da coluna da negação e a coluna da proposição P. Entre as duas colunas, temos que observar qual coluna tem o maior número embaixo da tabela. A que tem o maior número embaixo é a coluna da negação. Então, fazendo a disjunção da primeira linha entre os dois valores lógicos, o valor lógico da coluna da proposição S e o valor lógico da coluna da negação, na primeira linha, nós temos uma verdade de junção com uma falsidade, e isso dá uma verdade. Na segunda linha, nós teremos uma verdade de junção com uma falsidade, que também dará uma verdade. Na terceira linha será uma falsidade de junção com outra falsidade, o que isso dá uma falsidade. Na quarta linha nós temos uma falsidade de junção com uma falsidade novamente, o resultado é uma falsidade. E se seguirmos resolvendo todas as operações, veremos que este padrão se repete até a 16ª linha. Na 17ª linha, nós teremos agora uma verdade de junção com outra verdade, o resultado é uma verdade. Na 18ª, nós temos uma verdade de junção com outra verdade, o resultado é uma verdade também. Na 19ª, nós temos uma falsidade de junção com uma verdade, e assim por diante até o final da tabela. Como a operação anterior que preenchemos recebeu o número 2, esta operação agora recebe o número 3 na base da tabela. A terceira operação da primeira etapa, como havíamos definido, é a operação da disjunção do segundo parênteses interno. Então a disjunção novamente trabalha com duas colunas, uma à esquerda e uma à direita dela. Vamos observar então as colunas que estiverem à esquerda primeiro. À esquerda nós temos a coluna da proposição S, logo depois temos a coluna da condicional vazia. Se encontramos uma coluna vazia, a gente para e ficamos somente com a coluna que já observamos até aqui, que foi a da proposição S. Então são com esses valores lógicos que a disjunção irá trabalhar. Agora, à direita dela, nós temos apenas uma coluna,
que é a coluna da proposição R, então é com esses valores lógicos que esta disjunção irá trabalhar. E resolvendo todos os cálculos para cada linha desta operação, nós vamos obter esses resultados. Como a coluna anterior da outra disjunção, que nós resolvemos agora há pouco, recebeu o número 3, a coluna dessa disjunção recebe o número 4 na base. Vamos realizar agora então a última operação da primeira etapa, que é a operação da condicional. A condicional ela trabalha com duas colunas de valores lógicos, uma à esquerda dela e uma à direita. Vamos começar observando a coluna que estiver à esquerda. A primeira coluna que temos à esquerda da condicional é a coluna da proposição R. Logo após, temos uma coluna da negação que ainda não foi preenchida, então nós paramos de observar as colunas e ficamos apenas com as quais já observamos até aqui, que foi somente uma da proposição R, então trabalharemos com esses valores lógicos. À direita da condicional, nós vamos ter agora 4 colunas. A coluna da proposição S, a coluna da disjunção, a coluna da negação e a coluna da proposição P. Logo após, temos a coluna da bicondicional, que ainda não foi preenchida, então nós paramos de observar as colunas e ficamos apenas com essas 4 que já observamos. Dentre essas 4, temos que observar a coluna que tiver o maior número na base. E a coluna que possui o maior número é a coluna da disjunção, que possui o número 3. Então, fazendo a operação linha por linha das duas colunas de valores lógicos da proposição R com essa da disjunção, nós iremos então completar agora a coluna da condicional, que teremos todos esses resultados. Como o último número que colocamos foi o número 4, esta coluna leva o número 5 como ordem de preenchimento. Agora vamos então para a segunda etapa de preenchimento da nossa tabela. E a segunda etapa é aquela que está em rosa, que são dos parênteses externos. E as operações que os parênteses externos possuem, o que tem prioridade é a da negação. Então, será a coluna da negação da segunda etapa que iremos preencher agora. A coluna da negação trabalha apenas com uma coluna de valores lógicos, que está à sua direita. E as colunas que estão à direita da negação são as colunas da proposição R, da condicional, da proposição S, da disjunção, da negação, da proposição P. E depois temos a coluna da bicondicional que ainda não foi preenchida. Então a gente para de observar as colunas e vamos analisar apenas essas que já foram preenchidas até aqui. Dentre todas essas, a que tem o maior número na base é a coluna da condicional. Então a negação irá trabalhar com esses valores lógicos desta coluna. Para preenchermos a coluna da negação, basta negarmos todos os valores lógicos da coluna da condicional. E fazendo a negação de todos eles, linha por linha, nós teremos esses resultados. E seguindo a ordem de preenchimento, essa coluna recebe o número 6. Agora, a segunda operação da segunda etapa, ela se encontra no primeiro parênteses externo, que é a operação da conjunção. Então, essa operação também trabalha com duas colunas de valores lógicos, uma à sua esquerda e uma à sua direita. E fazendo análise dessas colunas, vamos começar com as colunas que estiverem à esquerda. Nós possuímos apenas uma, a da proposição P. Então, é com os valores desta coluna que iremos trabalhar. E à sua direita, nós possuímos a coluna da proposição Q e logo após temos a coluna da bicondicional que ainda não foi preenchida. Então nós paramos, ignoramos as outras e ficamos apenas com a coluna que vimos até aqui, que é a da proposição Q. Então são com essas duas colunas de valores lógicos que a conjunção irá trabalhar. E fazendo a operação linha por linha, nós iremos obter esses resultados. E seguindo a sequência de preenchimento, esta coluna leva o número 7 em sua base. A terceira operação dessa segunda etapa é a operação da condicional, que também trabalha com duas colunas, uma coluna à sua esquerda e uma à direita. Vamos começar analisando a coluna que está à esquerda. Nós temos a coluna da proposição T e logo após a coluna da bicondicional, que está vazia, então nós paramos e ficamos apenas com a coluna da proposição T. Iremos trabalhar com esses valores lógicos e à direita da condicional nós temos 3 colunas já preenchidas. A coluna da proposição S, a coluna da disjunção e a coluna da proposição R. Olhando na base das colunas, a coluna que possui o maior número é a coluna da disjunção. Então iremos fazer a condicional dos valores da coluna da proposição T com os valores da coluna da disjunção. E realizando a operação linha por linha, trabalhando com essas duas colunas de valores lógicos, a condicional entre elas dará estes resultados. E seguindo a ordem da base da tabela, esta coluna recebe o número 8. Agora, realizando a quarta operação e última da segunda etapa, nós vamos fazer a coluna da bicondicional. A bicondicional também trabalha com duas colunas de valores lógicos, uma à esquerda e uma à direita. Começando a analisar as colunas que estão à esquerda dela, nós vamos ter a coluna da proposição P, a coluna da negação, a coluna da disjunção, a coluna da proposição S, a coluna da condicional, a coluna da proposição R e a coluna da negação, todas essas preenchidas.
Logo após temos a coluna da outra bicondicional que ainda não foi preenchida, então nós ignoramos ela e as outras que vêm posteriormente e ficamos apenas com essas que já vimos. Analisando todas essas, a que possui o maior número na base é a coluna da negação, então iremos trabalhar com esses valores lógicos. Agora, olhando à direita da bicondicional, nós vamos ter 5 colunas, todas elas preenchidas, e olhando na base delas, a que possui o maior número é a coluna da condicional, que possui o número 8. Então nós iremos fazer a bicondicional dos valores lógicos dessas duas colunas, a da coluna número 6 e a da coluna número 8. E realizando a operação linha por linha, nós obteremos esses resultados. E seguindo a ordem numérica, essa coluna recebe o número 9. Agora então começaremos a resolver a terceira etapa, que são as operações que estão fora dos parênteses. E a terceira etapa possui apenas uma operação fora, que é a operação da bicondicional. Então é esta coluna que iremos resolver agora, sendo essa também a última da nossa tabela. Esta operação trabalha com duas colunas, uma esquerda e uma direita. Nenhuma das colunas estará vazia de agora em diante. Então, olhando para a esquerda dessa bicondicional, a coluna que possui o maior número na base é a coluna da conjunção. Então, iremos trabalhar com esses valores lógicos. E olhando para a direita da bicondicional, todas as outras colunas já foram preenchidas. E dentre todas elas, a que tem o maior número na base é a coluna da outra bicondicional, que preenchemos anteriormente. Então agora iremos trabalhar com essas duas colunas de valores lógicos e fazer a bicondicional linha por linha de cada valor lógico. E os resultados serão esses, recebendo então esta coluna, o número 10 na base. E assim então finalizando a nossa tabela com 5 proposições simples, 32 linhas, tendo um total de 10 colunas e tirando todas as linhas guias que nós fizemos no começo, na parte superior da tabela, esse seria o resultado então dessa tabela simplificada de valores lógicos. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o curtir, se inscrever e compartilhar com os parças. Até o próximo vídeo.